Protagonismo Cidadão. Apoio Clínica Multimagem. Excelência em diagnósticos na Baixada Santista. A Clínica Multimagem é referência em diagnóstico por imagem, oferecendo equipamentos de ponta. O PET Scan é o exame realizado neste moderno equipamento, o único na Baixada. Ressonância magnética, tomografia computadorizada. Esses são alguns dos exames realizados pela Multimagem. Multimagem, Rua Júlio Conceição 296, Vila Matias, em Santos. Telefone 3202-1250. Olá amigos, boa noite. Estamos de volta para mais um programa do Protagonismo Regional em Debate nas plataformas do Protagonismo Cidadão, pela internet, no YouTube, Facebook e também no Instagram. O painel de hoje de governança local vai tratar de um tema que é prioridade para o nosso projeto, a questão ambiental, especificamente hoje para falar sobre a gestão regional de resíduos, a disputa pelo lixo. Nós tivemos recentemente notícias de que o Ministério Público do Estado requereu, junto à CETESB, a suspensão de um processo de licenciamento para a implantação de uma resina, que eles chamam de unidade de recuperação energética. Essa usina teria a finalidade de queimar os resíduos levados ao aterro sanitário do Sítio das Neves. Na verdade, o debate de hoje não vai se aprofundar na questão da tecnologia proposta pela empresa que se propõe a fazer esse tipo de gestão, mas discutir de maneira mais ampla como a sociedade pode participar mais ativamente desse processo e até as alternativas de tecnologia para nós cuidarmos da questão dos resíduos produzidos pela sociedade. São milhares de toneladas, né? Talvez centenas de milhares de toneladas produzidas todas as semanas, todos os meses, pela população, e a gente sabe que isso hoje em dia tem sido visto até como produção de recursos, né, de riqueza. Então eu vou começar aqui apresentando a doutora Maria Cristina Gontijo, que é advogada, especialista nessa área ambiental, e é a única convidada do estúdio hoje, me deu a honra de nos acompanhar na discussão pelo estúdio. E pelo vídeo, nós temos a participação do engenheiro Luiz Antucci, ele que é especialista na área ambiental e também é conselheiro do CONDEMA e do CONDEFAT em São Vicente, atua há muito tempo aí nessa área ambiental. Luiz Antucci também nosso colunista e nosso colaborador na área de conteúdos. No segundo vídeo nós temos o Newton Wagner Vasconcelos, ele é diretor da GMV, uma empresa voltada à área de gestão integrada de resíduos, também trabalha com educação ambiental e outras tecnologias. Então temos um grupo bastante seleto para falar sobre isso. Doutora Maria Cristina, muito obrigado por estar conosco mais uma vez, e eu vou começar perguntando aqui, colocando uma questão para a sua especialidade. O Ministério Público fez esse questionamento aí quanto a esse processo de licenciamento. Na sua visão, essa provocação do Ministério Público se deu exclusivamente em razão das competências do órgão? Há indícios jurídicos e técnicos para essa manifestação? Ou isso ocorreu, de uma certa forma, porque é papel do Ministério Público e ele tem que fazer, tem que questionar de qualquer maneira? Ou seja, refazendo a minha pergunta, há indícios concretos a serem atacados no pedido de revogação do processo de licenciamento? Ou isso foi uma ação mais pro forma do Ministério Público? Eu entendo que foi uma ação pro forma do Ministério Público, até porque, pelo que eu pude conhecer do processo, não sou advogada da empresa, não sou advogada em todo o processo, mas pelo que eu pude ler e conhecer, a CETESB, na realidade a CETESB ela é uma das melhores agências ambientais do Brasil, usada inclusive como referência para outros estados do nosso país. Então, na realidade, entendo que o Ministério Público tem toda uma função na defesa do meio ambiente, na defesa da sociedade civil, como parquê, como fiscal da lei. Porém,
entendo que a CETESB ela está cumprindo com todo o seu papel em relação à fiscalização e mesmo à revisão de termos técnicos, que, ao meu ver, foi muito bem colocado pela empresa que está participando do pleito. É importante esclarecer isso, porque muitas vezes as pessoas não entendem, né, esse papel do Ministério Público, né? E nem todos os casos têm a mesma, digamos assim, a mesma profundidade. Muitas vezes o Ministério Público se vê obrigado de se manifestar numa causa, mas nem sempre tem tanta profundidade, tem tanta materialidade para defender uma tese, né? Então é importante a gente tentar compreender essas diferenças de cenário. E às vezes o próprio conhecimento técnico. Perfeito. O Ministério Público, o GAEMA, tem um conhecimento muito grande, mas às vezes a falta de um conhecimento técnico. Por exemplo, contestar a tecnologia que vai ser utilizada. Existem vários tipos de metodologia, vários tipos de tecnologia. Eu posso ter tecnologia de plasma, eu posso ter mass burning. A tecnologia quem vai escolher é o empreendedor. E desde que essa tecnologia não atenda os critérios ambientais, como a questão atmosférica, a questão de microparticulados, atendendo os termos técnicos propostos pela própria CETESB, a empresa não há de se discutir aqui tecnologia a ser utilizada, até porque existem várias tecnologias para a gestão de resíduo. À medida que eu imponho eu tenho que ser a tecnologia tal, o Estado está falando, olha, tem que ser aquilo que eu escolhi, então eu estou criando uma reserva de mercado. Essa é a realidade. Então, tecnologias existem várias. Eu tenho tecnologia coreana, eu tenho tecnologia alemã, tenho tecnologia russa, vários tipos de tecnologia, muitas hoje que são eficazes. É isso que é interessante dizer. Hoje não se fala mais numa tecnologia que é a mesma tecnologia de 10, 20 anos atrás, que foi muito contestada e que realmente criou problemas de contaminação. Olha, parece que estava adivinhando o que eu ia perguntar agora para o Luiz. Luiz, há tempos atrás, o lixo era lixo, passou a ser chamado de resíduo. E essa mudança de nomenclatura é porque o lixo se transformou, hoje a gente pode afirmar que o lixo se transformou num ativo econômico. Isso é verdade, na sua opinião, é um ativo econômico? E quando esse processo começou a se modificar, esse cenário começou a se modificar? Obrigado pela tua participação, Luiz. Duas coisinhas, né? O conselho que eu participo, os dois conselhos são municipais, então o CONDEMA é o Conselho Municipal lá em São Vicente, Meio Ambiente, e o CONDEFASV, né? Não o CONDEFAT, o CONDEFAT é o estadual, né? Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e um monte de nome, municipal. Bom, desculpa, então, o erro foi meu então, eu te apresentei errado, meu perdão. Eu estou errado. Não, tá bom, se fosse o CONDEFAT estava bom também. Bom, resíduo passou a ser valioso. Na realidade, muita gente já tinha essa consciência antes, né? Mas a partir de 2010, com o Plano Nacional, a gente começou a ter essa obrigatoriedade de enxergar isso. Mas pega meu pai, que é filho de árabe, né? Já falecido, ele já tinha essa consciência, né? E você vê, o ativo, né? O resíduo que virou ativo mais fácil de você enxergar é a própria latinha de alumínio, né? É fácil enxergar o restante também. Mesmo o orgânico é um ativo interessante. Todos os resíduos, né? Eu fiz um estudo para São Vicente em 2010 para a gente fazer a implantação do sistema de resíduos. Eu chamava de resíduos totais. Na realidade, eu queria passar para o público 100% dos resíduos, que não é, né? A gente hoje tem obrigação, o município tem obrigação de fazer a gestão dos resíduos sólidos, mais ou menos, né? Dos domiciliares, os urbanos, né? O de varrição e tal, e os de saúde. Basicamente isso, né? O RCC, por exemplo, não é obrigação da prefeitura fazer a gestão, a não ser aquele metro cúbico, né? do pequeno gerador e o que ele próprio gera em obras públicas, né? Mas a minha ideia era que passasse todos os resíduos, né? Por quê? Porque aí eu teria toda a gama de resíduos para fazer a transformação. Como a doutora falou, que eu acho que ela é formada em engenharia, viu? Na realidade, você não tem realmente só um tipo de transformação. Então, a incineração é o modo mais fácil de sumir com tudo isso, né? Ou quase tudo, né?
E eu comecei a estudar justamente a parte de resíduos com plasma, foi que ela tinha tocado a ideia. O plasma é legal, some com tudo e acabou o nosso problema, né? Então não é assim, na realidade você começa a enxergar que tem que fazer toda a parte de recuperação de materiais, né? Tem muito material interessante no lixo, né? Então, esse estudo do que a gente tem que fazer com os resíduos tem que ser muito bem aprofundado e muito técnico, né? Não pode simplesmente a gente achar que vamos votar uma incineração, que eu não sou contra, mas no meu estudo eu não faço só um tipo de transformação nos resíduos, né? Eu penso em outros tipos, por quê? Em sendo um ativo interessante, né, financeiro interessante, eu tenho que me dirigir ao mercado com o produto de cada resíduo que eu transformo. Então, um exemplo bom que eu comecei a pensar nisso com garrafa PET lá atrás, que eu refiz um projeto de enfardamento de garrafa PET e tal, que eu notei que o Sambaiatuba, em São Vicente, estava com excesso de fardos de garrafa PET, né? E o mercado não estava absorvendo. Ora, eu poderia usar esse PET para fazer outras coisas, né? Sei lá, hoje tem muito mais informação para isso do que até antes, né? Bom, então, só resumindo, é assim, realmente o resíduo é um ativo muito interessante, todos os resíduos praticamente são ativos interessantes, uns mais, outros menos, né? E tem que ser feito estudo em cima disso com bastante técnica, vamos dizer assim. Tá? Não sei se respondi. Você falou bastante coisa, mas eu acho que a gente vai ter que voltar nessa questão ainda, porque eu vou aproveitar para perguntar para o Newton agora. Newton, eu vou emendar uma questão que eu coloquei para o Luiz Antucci agora, quanto a essa mudança de paradigma da sociedade, na forma como ela enxerga o resíduo. Era lixo, virou resíduo, virou ativo econômico, e eu realmente sou fascinado por esse tema. Falei até para o Maurício, que é o teu gerente aqui na Baixada Santista, conversamos na semana passada, eu acho no início da semana. Eu tenho uma verdadeira fascinação por esse assunto. E costumo conversar com os meus filhos em casa que a gente sonha com um dia que não vai existir lixo, tudo vai se transformar, né? E vai voltar para a cadeia produzindo mais recursos. E você trabalha com isso, você é diretor da GMV, esse grupo aí que está explorando várias tecnologias. Quero que você manifeste a tua opinião, a tua visão, melhor dizendo, sobre quais foram os fatores, na tua opinião, que levaram a essa mudança de paradigma, né? Como é que você enxergou, como é que você enxerga os fatores que foram causadores dessa transformação? Obrigado pela tua participação. Boa tarde, obrigado pelo convite. E no tocante a essa mudança de paradigma, eu acho que o brasileiro é um dos povos mais inventivos no que diz respeito à recuperação de resíduo. Tanto é verdade que, conforme o engenheiro nosso convidado falou, o alumínio emplacou. O alumínio emplacou justamente porque ele tem valor agregado. Hoje o vilão do momento é o plástico. Todo mundo condena o plástico, mas eu sempre falo, nunca um plástico, o Canudo não pediu para pular no nariz da tartaruga. Ele foi descartado por quem não tem consciência. Então a gente tem que trabalhar essa mudança de paradigma. Em muitos casos, ela está acontecendo forçada por causa da política nacional. Senão, ninguém ia fazer nada. É muito mais fácil, economicamente, enterrar o lixo do que segregar e dispor o lixo de maneira correta. A gente fez um projeto, para vocês terem uma ideia, a gente fez um projeto aí no litoral que a gente chamava de projeto Coco Sustentável. A gente fez um trabalho de coletar todos os cocos da orla de Santos. No começo foi tudo lindo, a gente disponibilizou container, disponibilizou toda a operação e trazia para cá, para São Paulo, para fazer a compostagem e dar um destino sustentável para o coco. A partir do momento que a gente começou a agregar valor no coco, o pessoal dos quiosques não queriam mais jogar,
porque falavam, você está tendo valor agregado no coco. E até no caso de São Vicente, como você participa de São Vicente, começou a aparecer coco de Santos em São Vicente, porque eles não queriam pagar o valor do descarte do resíduo. Então, tudo demanda, essa mudança de paradigma vem existindo, mas ela só vem vindo também por causa da política. Uma coisa a gente tem que entender. E no que diz respeito à incineração, eu concordo um pouco com ele, porque a gente fala, quando a doutora falou que a estrutura que tenta implantar um projeto de incineração, ele não quer agregar valor nenhum ao resíduo, ele quer pura e simplesmente incinerar. Dessa maneira, quando ele tem uma planta de incineração, ele vai obrigar que todo o resíduo seja direcionado para a planta dele. E obrigando que todo o resíduo seja direcionado para a planta dele, ele vai monopolizar o mercado. Inclusive, nesse caso, eu acredito que a empresa que faz o transporte também é que está entrando com um projeto desse. Eu acho mais condizente, a nível de cidadania, a gente criar estruturas alternativas, como compostagem, como um projeto de recuperação de plástico, como um projeto de recuperação de madeira, para criar subproduto. O próprio resíduo de construção civil, já existe uma estrutura para recuperar esse resíduo. Então, gerar valor agregado num resíduo não é uma coisa tão simples quanto pareça, mas também não é tão simples, pura e simplesmente incinerar todo o resíduo, porque você tem uma estrutura social por trás disso, você tem uma estrutura de cidadania depois disso, porque é muito simples. Ninguém vai segregar resíduo, ninguém vai fazer nada, vai ser tudo jogado e vai ser incinerado. Mas vai criar geração de energia, vai ser uma matriz energética. A recuperação do plástico, ela representa muito maior recuperação energética do que a própria incineração do plástico. Se eu não estou enganado, a gente tem um nível de recuperação muito maior. Então, a gente tem que criar, eu acredito, alternativas para que todos os produtos sejam reciclados da melhor maneira possível. Mas aí você tem um trabalho de cidadania, de conscientização, de estruturar o mercado e de o povo absorver essa estrutura também. Porque quando eu usei o exemplo do coco justamente para isso, quando uma escala simples, que era o pessoal que era o dono da estrutura da distribuição do coco, começou a ter despesa, eles começaram a falar, porque o lixo sempre é visto de uma maneira que você tem que jogar o resíduo fora com custo muito baixo. E a gente tem que entender que o custo é baixo hoje, mas no futuro o custo vai ser muito alto. Exatamente. Então, as pessoas têm que conversar, tem que existir uma discussão em torno das melhores alternativas e não que fique na mão de um só. Se a gente fizer uma estrutura que tem um investimento a fundo perdido ou de uma iniciativa privada que vai buscar recurso do BNDES ou alguma outra coisa para ter uma escala única, aí ele vai monopolizar o resíduo da cidade. Não dessa maneira, nenhuma outra a estrutura de competição da coleta e gestão do resíduo vai ser mais complexa, porque se ele tem um destino, ele vai canalizar toda a produção para ele. Aí você vai ter o nível de recuperação do resíduo da tua cidade vai ser muito pequeno, porque é muito mais simples pegar tudo e tacar fogo da maneira mais, como ele disse, o processo da estrutura dele não é incineração, mas está queimando do mesmo jeito, entendeu? Então você poderia gerar alternativa, investindo em pequenas empresas de plástico para recuperar, ou estrutura para lavar o plástico, para o plástico ter uma vida útil. Hoje a gente tem dentro da nossa empresa uma fábrica de plástico, a gente tem uma fábrica de móveis, a gente tem uma compostagem, a gente tem uma estrutura que a gente criou vários segmentos para que a operação seja viável economicamente e que não onere tanto o gerador, que é o gerador que eu digo, não é no nosso caso, a gente trabalha muito mais com a iniciativa privada. Então, o gerador é a iniciativa privada nesse caso. Tá? Calma que você ainda vai conseguir falar mais ainda do que você está fazendo aí, Newton. Deixa eu fazer um bate-bola aqui. Vou voltar no Luiz, antes de vir aqui para a doutora Maria Cristina. Luiz, fala um pouquinho dos impactos. O que você poderia destacar como impacto negativo
da instalação dessa unidade de recuperação energética na área continental? Se é que existe algum impacto negativo do ponto de vista... Você está falando de impacto ambiental ou qualquer tipo de impacto? Porque qualquer tipo de impacto. Falou, acho que o ambiental é importante, mas acho que qualquer tipo de impacto. Como é que você enxerga esse impacto? Então, eu enxergo assim. Eu sou engenheiro mecânico industrial. Então, se você me der uma implantação para criar, eu vou seguir a lei. Se a lei pede, se a lei limita, né, os índices de emissão de poluentes, quaisquer que sejam, eu vou atender. Então, não importa o que eu faça para incinerar, colocar bode para comer grama, não importa o que eu vá fazer, mas o processo que eu vou utilizar, ou que o empreendedor quer utilizar, vai chegar no final com aquele resultado. Isso é ponto. Então, eu vou estar sempre, eu não, né, mas a obrigação é estar sempre dentro da lei. Se a lei pede aquilo, está atendido. Então, o impacto é o mínimo pensado pela lei. Agora, é o que ele falou, temos impacto social, porque você vai... se você for pensar em gerar energia pela incineração, pela transformação térmica, né? Aí tem mais de um tipo de, vamos chamar de queima, né? De incineração e tal. Então, você está tendo um caminho muito fácil, muito rápido, entre o gerador de resíduos, vamos dizer, né? Vamos pensar em domiciliar, que é mais simples, né? Os domiciliares vão chegar mais rapidamente até o destino, sem passar por nenhuma transformação, nenhuma recuperação no caminho, e todo o material que eu gerei na minha casa vai ser incinerado, vai se transformar em energia. Mas a nossa matriz energética no Brasil não é pobre, a gente tem energia de um monte de jeito. Então, o mercado para energia, para mim, eu não acho interessante, não acho que seja necessário gerar energia na Baixada Santista, utilizando qualquer outro meio. A gente tem aí solar crescendo, a eólica que não pega, mas a gente tem a de maré, que não tem nenhum projeto pensando em energia de maré. Ou seja, Luiz, deixa eu te cortar então aqui. A tua análise é a seguinte: do ponto de vista do impacto ambiental, não seria tão nocivo, mas o que está sendo mais, o que seria mais contestável aí no caso, seria como isso impactaria negativamente toda a cadeia que está em torno do gerenciamento de resíduos. É isso que quer dizer? É mais ou menos isso. O Plano Nacional, não que eu concorde também, mas ele queria que você, quis, né, e você fez, privilegiasse as cooperativas de catadores, né? Eu acho que tinha que eliminar os catadores, transformar catador em coisa melhor, coitados, né? Ou seja, aquela figura de catador, para mim, deveria sumir, né? Não, a gente continuou com a política de manter gente catando alguma coisa, no sentido manual mesmo, né? Lixão, não lixão, mas, sabe, não só aquele catador bem arrumadinho. Bom, então, assim, a política nacional já previa isso, você fazer uma recuperação de materiais, não importa que jeito, antes de dar um destino final, né? Final, vamos dizer, né? Então é isso, eu acho que a incineração vai transformar diretamente resíduos que têm valor, de alguma forma, para outras coisas, posso usar para outras coisas, posso recuperar, como ele falou, aquela implantação que eu pensava, eu tinha um sistema para lavagem de materiais nobres sujos, né? Ou seja, ele trabalha com a RCC, não lembro, né, Vasconcelos? Mas RCC, por exemplo, né, que é outro assunto, um molho de tomate em cima não é mais RCC, eu tenho que dispor isso em aterro. Eu não vou mais transformar aquele material que é rico, porque está sujo de molho de tomate, está sujo de macarrão, está sujo né, sei lá, né? Então, assim, simplesmente incinerar para recuperar energia, né, eu acho que não é um caminho bom. Eu não gosto, né? Simplesmente isso. Agora, isso sendo parte de uma implantação onde eu tenho, vou chutar, 10 tipos de transformação, e esse é um dos tipos, o plasma é o outro, eu topo. Eu acho que é um pensamento a se projetar, entendeu? Vou cortar, eu vou falar pouco. Tá certo. Eu já volto em você daqui a pouquinho. Eu gosto de jogar para a doutora Maria Cristina as coisas mais polêmicas, né? Eu gosto dela. A quem interessaria esse tipo de solução? Ao empreendedor.
O empreendedor que elege a tecnologia que ele vai trabalhar, se para ele for mais lucrativo, é ele que vai eleger. Essa é a ideia. O empreendedor, ele vai, dependendo do tipo de modelagem, se for uma PPP, se for um empreendimento 100% privado, com apoio do poder público, enfim. Mas quem vai eleger a tecnologia é o empreendedor. Eu concordo plenamente, tá, tanto com o Newton quanto com o engenheiro Luiz, os dois, ambos engenheiros. Não estudei engenharia, mas sou auditora também, então eu era a única advogada da turma de engenheiros ali fazendo o curso. Realmente, para poder trabalhar essas questões, temos que ter essas noções para chegar na melhor solução para o cliente do escritório, mesmo para a própria sociedade civil. Né? Lá nós atendemos desde ONGs até grandes empresas, isso não importa, tá? Mas a questão é essa, quem vai eleger é o empreendedor. É que você comentou na tua primeira resposta a questão da reserva de mercado, né? Isso acaba, de alguma forma, afetando desequilibrando um pouquinho esse jogo, né? Porque nós falamos agora há pouco, acho que o Luiz foi muito feliz quando ele estava explicando que ele até me perguntou, é uma questão de impacto ambiental ou o impacto econômico? Então, quando determinadas medidas elas podem comprometer a cadeia sustentável do processo. Exatamente, né? Isso eu concordo. O exemplo do coco também, do Newton, foi interessante. Por isso né? eu concordo muito com o Newton e com o Luiz também, no sentido de que existe uma questão operacional, poxa, nesse processo eu vou perder determinada quantidade até de dinheiro, mas dentro da própria legislação, se os processos e as metodologias adotadas atenderem à demanda, a pelo menos os parâmetros de qualidade ambiental, eu também não posso falar assim, olha, apareceu um investidor que oferece a tecnologia A, B e C. Não, mas a C é a melhor de todas, mas não apareceu o C, só apareceu o A e o B. Então eu vou deixar de tratar o lixo da cidade, eu preciso cumprir uma legislação que obriga os municípios a trabalharem a gestão de resíduos, inclusive a partir do próximo ano, tanto o novo marco regulatório do saneamento básico, quanto a política nacional, há um prazo para os municípios cumprirem as metas. Se os municípios não cumprirem, algumas dessas metas, inclusive, isso vai importar em renúncia de receita pelo próprio município. Então, os municípios estão desesperados, alguns, outros talvez não estão tão preocupados, estão mais preocupados com as eleições, mas o fato é que muitos municípios estão preocupados em cumprir essas metas para não perderem mais receita. E nós temos um problema também da saturação do próprio aterro lá, e é uma preocupação que também está afligindo os mandatários da região, né? Exatamente. A ideia até a própria ideia havia ali até um questionamento em relação a implementar o empreendimento ali. Implementar empreendimento ali significa não só tratar o resíduo que vai chegar, como também o que já existe ali, que é muito, e que importa problemas para o solo, para os mananciais. É verdade. Newton, você quer falar um pouquinho das soluções, das alternativas que já estão disponíveis hoje, até na região, porque você tem uma unidade aqui, né? Aqui na região que, como você falou do coco agora, explica um pouquinho para quem nos acompanha as alternativas que existem para esse processo de gestão de resíduos naquilo que você está fazendo. Na realidade, tudo que eu aprendi com resíduo foi meio como diz o ditado, aprendi meio que na sofrência. Eu tive que tentar desenvolver algumas tecnologias ou alguma estrutura para tentar mitigar a própria estrutura eu vou falar, não vou usar o nome resíduo, eu vou usar o nome lixo, porque a estrutura, antigamente, quem comandava era a estrutura do lixo mesmo, entendeu? Aí eu peguei, fui buscar a compostagem. Eu acho hoje a compostagem uma coisa muito importante, e se a gente for analisar o resíduo, o RCU domiciliar deve girar em torno de 35% a 40%, se eu não estou enganado. Você deve ter esse tipo de gravimetria aí, Luiz, eu acredito que seja nisso. Em alguns casos, no varejo, chega até 60%. Então, você tem um material extremamente rico. E se você analisar hoje o meu composto, a grande quantidade que está no meu composto orgânico, na minha usina, é de grandes geradores de hipermercados ou de shopping center, esse tipo de coisa.
Então a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia para conseguir segregar melhor, longe daquela... mas e o microplástico? Não existe muito microplástico. Essa história do microplástico é uma conversa meio que para tentar fazer aquela estrutura de compostagem só, separa só morango, não pode ter nada contaminado no meio, isso também não existe. E quando você tem uma estrutura paralela de recuperação de plástico e lavagem de plástico, como o Luiz falou, em vez de lavagem de RCC, o plástico, você consegue aumentar a vida útil dele muito. O plástico, em vez de ele ficar contaminando o planeta há 400 anos, você pode fazer um plástico voltar a virar plástico, voltar a virar plástico. Em última instância, ele pode se transformar em mourão e você está economizando madeira que está sendo utilizada em mourão. E tudo isso aí depende muito da iniciativa pública, de incentivar a recuperação de plástico hoje a madeira plástica é uma realidade, você pode inserir N produtos na madeira plástica, você não precisa inserir só o plástico, e você insere PP, BOPP, plástico de uma linha só, plástico de uma linha, que eu digo é aquele descartável, o copinho descartável, a colher, são plásticos que são consideráveis os mais agravantes do mercado. E você consegue inserir esse plástico como blend, como carga, a gente usa o termo carga. Então, o que eu fiz? Eu montei uma indústria de plástico, eu montei uma indústria de marcenaria, a gente faz móvel alto padrão com madeira recuperada, com madeira que é descartada do mercado. A gente ocupa, dos meus clientes, em todo cliente que eu atendo, eu garanto um save de no mínimo 60% para os resíduos deles, que é destinando os resíduos deles da maneira correta e conseguindo agregar valor na minha estrutura, conseguindo fazer isso dentro de uma coleta de lixo comum, dentro de uma estrutura de coleta de lixo comum. Então, existem tecnologias que não são tão caras, e essas tecnologias que são caras, isso é importante frisar, vai ficar na mão de alguns poucos empreendedores, que já têm grandes acessos a sistemas de financiamento, e eles vão controlar o mercado. Então, quando se fala nisso, você vai ter uma quantidade, está gerando na situação, estão gerando matriz energética? Estão gerando, tudo bem, mas estão quebrando N cadeias na estrutura. Vão ter muitas fábricas de plástico que hoje já recuperam plástico, vão ter muitas empresas de lavagem de plástico que já vão sumir do mercado justamente por causa disso, que não vai ter matéria-prima. Hoje a gente já está tendo uma dificuldade terrível, e o Luiz pode confirmar isso, eu trabalho com recuperação de resíduo também, já não tem plástico no mercado, já não tem papel no mercado, já não tem nada, ferro também não está no mercado. Por quê? Em função da pandemia, os grandes geradores estão sumindo com plástico e os grandes exploradores que detêm a matéria-prima estão dominando o mercado para pôr o produto no preço que eles querem. Então, às vezes a gente está vendo uma solução, mas vai estar criando um problema futuro. Eu acho que a gente tem que estudar todas as tecnologias, mas são tecnologias condizentes para a realidade do Brasil. Hoje, nenhuma estrutura de cidade que gera resíduo, Santos é uma grande metrópole, tudo bem, a região santista, mas cidades pequenas não têm condição de ter uma tecnologia dessa, e o custo do resíduo vai ser muito mais caro, como é o caso do plasma. O plasma é maravilhoso, mas para gerar energia para o plasma é muito mais caro do que a energia gerada do plasma. Se eu estou errado, você me corrija, Luiz, mas eu acho que é mais ou menos isso. Não adianta a gente ter tecnologias utópicas, a gente tem que ter tecnologias que condizam com a realidade do Brasil e do povo brasileiro. O povo brasileiro, ainda assim, é o país que mais recicla plástico no mundo, e é um dos países que mais recicla alumínio no mundo e papelão no mundo também. Então, se tudo isso fosse gerar valor agregado na estrutura, daria muito mais certo. Então, eu vou aproveitar e quero que o Luiz comente alguns números, se é que você tem alguns números aí, Luiz, na tua cabeça. Eu quero que você fale um pouquinho como é que está a corrida para atender a questão do risco da saturação do nosso aterro aqui no sítio das Neves. A gente tem um problema, os prefeitos vinham manifestando essa preocupação nas reuniões do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, jogaram o problema no colo da agência metropolitana, né, na AGEM, mas essa questão ainda não foi equacionada, não foi solucionada.
O Nilton acabou de falar que o Brasil é um dos países que mais recicla no mundo, mas que números são esses? O que você pode falar a respeito disso? Dos riscos que nós estamos enfrentando ou na iminência de sofrer um colapso aí no nosso aterro, e quanto à nossa resposta para esse desafio de melhorar o reaproveitamento, né, desses resíduos que são produzidos? Acho que o negócio é mais profundo. Então, deixa eu voltar, vou dizer uma coisa. Quando eu pegava uma implantação nova de engenharia, né, a implantação do que eu trabalhava, eu apagava tudo, fazia de novo. É o que tem que ser feito com isso aqui na região. Primeiro, o aterro lá da Terracom não é nosso, é particular. É igual a empresa dele, é particular. As prefeituras não têm nada a ver com o assunto. Então, assim, se o proprietário daquele aterro quer fazer qualquer tipo de transformação, é igual a padaria, ele vai fazer o pão da forma dele. Compre se eu quiser. Então, aquilo não é aterro municipal. Nenhum município aqui tem aterro em andamento, aterro em funcionamento. Então, a obrigação do município é dispor os resíduos sólidos a que são, né, de direito, né? Os urbanos, que são o domiciliar, mais o de varrição e os de saúde. Então, essas são as obrigações do município. Não é coletar, não é transportar, nem nada, é dispor. Então, a única coisa que é obrigação do município, ele não faz, que é dispor. Ou seja, ela contrata toda a cadeia, todo o serviço de coleta até a disposição de uma empresa particular, né? E não tem o direito de dizer, quer dizer, tem direito de falar lá na licitação. Então, lá ele pediu, olha, quem vai fazer esse serviço tem que ter um aterro assim assado, porque a prefeitura não tem o aterro, nem Santos tem aterro. Então, Luiz, então, assim, deixa eu te interromper, mas isso não acaba sendo um problema do poder público quando levar esse resíduo para longe daqui eleva demais o custo dos contratos? Isso é um problema só de custo, não é problema. Não, é um problema somente de custo, veja bem, não tem nenhum problema tecnológico, técnico, nada. Eu pego o caminhão e ando mais 200 quilômetros e coloco lá. Veja bem, é um problema financeiro, mas não tem nenhum problema ambiental, nenhum problema técnico, nem nada. Ou seja, qual é o problema nosso? É gastar menos, colocar aqui, que é discutível se gasta menos ou não, né? Já visto é o seguinte, São Vicente até o ano passado, anterior à contratação atual, dispunha no ABC. Tinha outro lugar que ela colocava o aterro lá. Qual é o problema disso? Morreu? Não. Então, o que o poder público, isso todos não estão fazendo, é aquilo que foi preconizado em 2010 pelo Plano Nacional, que os aterros devem ser eliminados, os aterros não, os lixões, né? E os municípios têm que se virar, ou particularmente só o município, ou em consórcio público, para resolver o problema de aterro. Ou seja, não mandou contratar aterro, mandou montar aterro. Ou destino final, que é melhor, mais amplo. Eu posso usar um sistema múltiplo e um aterro pequeno. A gente tem a lixo zero, lixo mínimo, esqueci o nome, que faz com uma compostagem. Você deve conhecer, eu esqueci o nome correto. Ele põe nos bags de 5 toneladas, né, só o resíduo úmido, vamos chamar assim, então, e fica ali Luiz, por 3 na tua anos. opinião, a gente está reciclando mais? A gente está conseguindo fazer o aproveitamento maior, como o Nilton acabou de afirmar? Eu acho que próximo a 2010, a gente tinha em São Vicente, que eu vou falar, não sei no resto, em São Vicente fazia em torno de 4% do resíduo do RSU, né, que é a soma, em torno de 4 a 5% fazia a transformação, a recuperação, né? Agora, hoje eu não sei, que eu não estou acompanhando isso, né? Mas com certeza está muito pior, né? Esses dias agora, eu fazendo um trabalho do Comitê de Bacia, eu e mais 2 pessoas, a gente estava fazendo um relatório de situação dos resíduos sólidos. E a CETESB, ela incorre num erro, por exemplo, que é dizer que todo resíduo que é coletado é destinado. Na realidade, todo resíduo produzido é destinado. Na realidade, está errado, porque só o que é coletado é destinado de alguma forma, né? Agora,
O que não é coletado deve ser aí uns 30% em São Vicente, que é um valor absurdo. Isso vai para a rua, vai para o mato e vai para a água. São resíduos que a gente não coleta. Então, ou seja, a gente não recicla mais do que há 10 anos atrás, certamente não. A gente hoje descarta muito mais, porque isso é a minha parte, eu sou fiscal do meio ambiente, e eu sei aonde nós temos problemas de invasões e aterros irregulares com lixo e com RCC. Não é só RCC que usam para aterrar o manguezal, não. Usam lixo, o lixo que ia para o aterro. Então, a gente não recicla e a gente descarta mais resíduos hoje, se é que dá para responder, né? Eu até sugeri, nesse relatório do CBH, é uma sugestão aos governos, né, que pensem em incluir a coleta do resíduo, entre aspas, aquático, que ele não é gerado no meio aquático, mas ele está no meio aquático, né, e que não é uma jurisdição do município, mas que ele inclua essa coleta dos resíduos na coleta comum nossa do dia a dia, né, de RSU. RSD mais o domiciliar. Porque nós perdemos aí 30%, mais ou menos, estimativa nossa, de resíduos que deveriam ser coletados, que vão para mar, para corpos d'água, para manguezal. Né? Assim, a situação é pior hoje do que há 10 anos. É um resumo rápido. Eu sou um cara polêmico aqui, eu sempre faço uns questionamentos. Eu acho, não sei se vocês sabem informar o valor dos contratos, né, dos milhões que a gente consome do orçamento todos os anos para tratar disso. Mas não vou falar dos milhões não, doutora. Vou poupar ela disso aqui. A questão do nosso comportamento diante disso tudo que foi falado agora há pouco, né? O Ministério Público está propondo aí a suspensão desse processo de licenciamento. Na sua opinião, essa iniciativa vai lograr êxito? Como é que a senhora analisa essa questão? Olha, eu não posso, se eu disser que, olha, com certeza vai ter êxito, é mentira, né? Até porque depende de vários stakeholders, a própria empresa vai apresentar suas razões, a CETESB também vai apresentar suas razões, o Poder Judiciário, eventualmente, se for acionado, vai ter que decidir com embasamento técnico, e não porque alguém entende que não é adequada essa metodologia. Então, entendo que, eu particularmente não posso falar que o Ministério Público vai ter sucesso em determinada ação porque contestou a metodologia a ser utilizada. Na verdade, o que eles fizeram foi sugerir, né? Exatamente, foi algumas recomendações para a CETESB. Agora, os técnicos da CETESB, como eu disse, com todas as falhas, e concordo com várias colocações feitas, tanto pelo Luiz quanto pelo Newton, mesmo assim a CETESB ela tem um corpo técnico muito qualificado para poder opinar sobre isso. E não podemos negar, não podemos simplesmente dizer, olha, CETESB, não concordo com isso, então você não aprove. A CETESB ela vai trabalhar com seu corpo técnico de engenheiros, biólogos, o seu próprio jurídico e vai averiguar se está se cumprindo a lei ou não. Quando a gente fala em questões ambientais, no outro programa que você participou conosco aqui, nós falávamos da questão dos riscos, né, das empresas que compõem a nossa região, e fica sempre aquela sensação de que há um linguajar que afasta demais a sociedade de participar desse processo, né, dessas discussões, né, que é uma questão que envolve um interesse direto de cada cidadão. A gente precisa caminhar também na educação desse processo. É possível a gente acelerar esse processo para educar as pessoas, sei lá, com as escolas, universidades, que envolver alguns segmentos para esclarecer? Porque, veja, até para ficar mais claro onde eu quero chegar, a gente está vendo uma questão, uma abordagem que os dois fizeram muito aqui, como é que isso é sistêmico, né? É uma questão sistêmica, você mexe num ator e esse ator ele vai interferir em outros atores. Exato. De maneira indireta. Para bem e para mal. Para bem e para mal, não dá só para você falar, não, essa é a melhor solução. Tanto que o Luiz
deixou claro você também algumas vezes que não é uma questão só de ser contra a usina, mas entender qual é o papel dela nessa cadeia, nesse contexto integrado. Então, eu sinceramente vejo muita dificuldade para a gente conseguir esclarecer isso para as pessoas. Como é que você enxerga isso como advogada, como professora? É muito complicado, como eu disse, para bem e para mal, Sérgio. É muito engraçado. Eu me recordo quando veio uma tecnologia japonesa aqui para o Brasil, relacionada, não vou me recordar agora se foi saneamento, se foi resíduos, alguma coisa nesse sentido. E nós participamos até pela parte acadêmica, sou professora, e foi até engraçado porque era uma tecnologia incrível. E aí teve outro caso também de uma colega que trabalhava no jurídico de uma empresa de bebidas e alimentos que estava ingressando num projeto, apresentou para o Ministério Público, olha, até para a CETESB, olha, essa tecnologia aqui é a mais avançada que existe, ela está, o layout está acima do que nós conhecemos no Brasil, é maravilhosa, vai gerar isso. Não, mas não está no parâmetro, eu não aceito porque a minha cartilha diz isso. Então fica difícil, é o que eu disse, para bem e para mal. Porque às vezes você tem uma excelente tecnologia a ser aplicada, mas aí você vai esbarrar em vários stakeholders que não vão concordar porque na cabeça daquele stakeholder ele entende que tem que seguir uma determinada cartilha. Isso é muito prejudicial para o país. E concordo com o Newton quando ele fala que nós temos que eleger o que é melhor para a realidade brasileira. Muitas vezes até o que o Ministério Público pode entender, ele entende que tem que ser uma tecnologia da Noruega, mas essa tecnologia da Noruega não vai ser aplicável para o Brasil. Isso é fato. A gente precisa começar a compreender o que é interesse da sociedade. A gente tem pouco tempo para terminar o programa. Newton, agora eu vou te dar aqui a palavra para você falar, acho que vai ser a tua última intervenção, antes de você dar tchau para o pessoal, sobre, especificamente, nós falamos na última intervenção sua, como é que vocês estão atuando na Baixada Santista, mas agora eu queria que você falasse sobre educação. Como é que vocês, o teu grupo está trabalhando para criar essa cultura, né, essa cultura que possa fortalecer essa cadeia na qual você, como empreendedor, participa? Eu volto a falar que a gente... Fica mais um pouquinho para cima, que a legenda está tampando a tua cara, o teu rosto. Isso, então vamos lá. Isso, ajuda a gente aí. Eu volto a falar que eu não sou contra nenhum tipo de tecnologia. O que eu acho é que a gente tem que tentar entender a realidade do nosso país, entendeu? O meu sonho, talvez utópico, que sejam criadas, que os órgãos públicos, que os sistemas de governo criem micro-usinas. Dentro dessa usina você tem uma estrutura de compostagem, você tem uma estrutura de recuperação de plástico, você tem uma estrutura de segregação, você tem uma estrutura de gestão ambiental, você tem uma estrutura de inclusão social, porque você pode trabalhar a inclusão social não trabalhando só com cooperativa. Você pode recuperar pessoal de presídio, você pode trabalhar com recuperação de pessoas que têm deficiência física ou pessoas que são recuperação de viciados, esse tipo de coisa. A gente tem um trabalho com recuperação de toxicômanos aqui na nossa estrutura. A gente tem um trabalho muito legal de levar a escola para entender a cadeia do lixo. Isso está dentro do cunho social, para entender que o cesto de lixo não é um portal mágico, para criar consciência e cidadania na formação, lá no pré-primário, no primeiro ano, no segundo ano, até o nível colegial. A gente tem um trabalho muito forte com escolas. E como a gente trabalha muito muito mais no privado, com shopping, com hipermercados, com esse tipo de coisa, a gente leva no gerador para ele entender o que o gerador faz, leva na doca do gerador, na estrutura do gerador, para ver como que segrega o resíduo lá antes do resíduo ser descartado. Aí depois ele leva numa estrutura de segregação, para ele entender a estrutura de segregação, depois leva no aterro sanitário, para entender que o resíduo enterrado ele vai ficar ali gerando metano, que é 25 vezes mais agressivo que qualquer outro, que o dióxido de carbono, que
que é o resíduo da queima. Então, a gente já tem um trabalho de cunho social incrustado na operação, mas não de uma maneira, como o Luiz falou, não, só você pega e transfere o problema. Eu acho que essa história da cooperativa é pura e simplesmente transferir o problema de uma maneira barata. Dá lá um monte de porcaria para os caras, eles triam e depois eles veem o que fazem. A roda não vai rodar. Então, você tem que criar cidadania, aculturamento, conscientização e condições sustentáveis. Porque quando a gente fala sustentabilidade, a sustentabilidade ela é muito deturpada. Não existe no mercado econômico nada que seja vendido muito caro e quando você chega com uma proposta, não, vai custar X, ela deixa de ser sustentável na hora, porque o gerador ele não quer ter um gasto grande. Então, exemplificando isso, hoje o aterro da região de Santos é um dos aterros mais caros que existe. Por quê? Porque ele é dono do mercado. Quando tiver essa tecnologia, ele vai ser mais caro ainda, porque ele vai ser dono do mercado mais ainda. Então, a estrutura, você tem que criar microestruturas para baratear a operação e para o resíduo ser recuperado de uma maneira sustentável, para a sustentabilidade ser realmente sustentável, senão ela vai deixar de ser sustentável. Então, nossa grande pegada aqui, eu acho que o nosso é um pouco utópico, mas a gente criou uma estrutura de recuperar plástico, a gente criou uma estrutura de recuperar matéria orgânica, a gente criou uma estrutura de recuperar madeira, fazendo CDR, a madeira ela é blend para o CDR e envolvendo comunidade carente, envolvendo pessoas que são excluídas do mercado e ressocializando as pessoas. A gente tem um trabalho, a gente trabalha muito com clínicas de recuperação, a gente traz esse pessoal, coloca esse pessoal na estrutura, quando eles estão livres da droga em si, a gente sentiu que eles podem voltar para o mercado de trabalho, a gente criou como nós temos marcenaria, como nós temos fábrica de plástico, como nós temos serralheria, a gente tem uma estrutura grande na nossa operação, a gente dá, além de dar cidadania para ele volta estruturado, pronto para o mercado de trabalho. Ele vem trabalhar para a gente, mas se ele quiser galgar outros sonhos aí, buscar estrutura em outros mercados, ele está liberado para outro mercado. Eu acho que isso é a grande pegada nossa, é uma utopia. Eu comecei com utopia, comecei nessa história com utopia. Hoje eu fiz direito antes de lidar com tudo isso, mas eu acho que tem caminho. Eu não digo que o lixo é uma fonte de recurso que muitas vezes eu vejo, e eu acho que o próprio Luiz já viu, não, existem bilhões a serem explorados no lixo, existem bilhões, mas dá muito trabalho, e muitas vezes a operação para recuperar é mais cara do que destinar ele num aterro ou numa outra tecnologia que vai dominar o mercado. Então a gente tem que, primeiro de tudo, trabalhar a consciência, eu acho que é o mais importante. Se você trabalhou a consciência, trabalhou a educação e criou a cidadania, você vai colhendo fruto disso daí. Então, acho que o grande pulo do gato seria ter várias estruturas que os meios de comunicação, a entidade privada, as empresas de coleta e o próprio poder público agregasse e conscientizasse e distribuísse essa renda de um jeito ou de outro, entendeu? Aí eu acho que vai dar certo. Obrigado pela atenção, obrigado, doutora, obrigado, Luiz, obrigado. E nós estamos à disposição aí para o que vocês quiserem no que diz respeito à gestão ambiental sustentável, que é a que eu acredito. Beleza, obrigado. Vamos falar muito sobre isso ainda. Tua empresa aí tem sido um parceiro interessante da nossa plataforma. Luiz, temos pouco tempo aí agora, quero só que você possa comentar como que a sociedade pode fortalecer essas bandeiras, né, participando mais ativamente nesse tipo de discussão para melhorar a nossa relação com lixo, com resíduo, enfim, com aquilo que seja melhor custo-benefício para a sociedade. Então, acho que antes de falar da sociedade simples, né, eu quero incluir na sociedade o MP também. Eu acho que o MP, desculpa a pretensão, né, claro, é uma baita pretensão de achar que eu estou certo. Eles estão indo para o caminho errado, porque eles estão em cima de um empreendimento particular, que não tem nada a ver, apenas pelo contrato, né,
com o poder público. Então, aonde o MP tem que atacar é justamente no contrato de prestação de serviços que ele licitou, né? E que a empresa tem lá um tipo de destino final. Então, quando a prefeitura licitou, ela descreveu o que ela queria, né? Mudando ou não agora, tem meios de regularizar o contrato, mas eu acho que lá, antes, né, o MP deveria dizer, olha, para você exigir que a empresa participe, ela tem que estar dentro de tais leis, tem que estar dentro do plano nacional, tem que estar dentro do plano regional, né? E tem que dizer alguma coisa. Então, será que incineração está dentro do que foi aprovado? Não pode, como eles falaram agora, não pode, mas tem que ir no problema do licenciamento da Terracom, especificamente. Tem que ir no contrato das prefeituras. Então, não sei se é isso, se eu estou errado, a doutora vai corrigir. Então, imagino isso, tem que forçar o contrato a contratar a coisa certa, né? Mudar, pensar mais no objeto, né? Você falou, você não vai falar da sociedade mais, porque o teu tempo já acabou, obrigado. Bom. Depois você dá um tchau daqui a pouco, tá? Porque eu quero me despedir da doutora Maria Cristina, que pediu para falar também disso, abordando a questão da educação, né? Aproveita e dá o seu tchau para todo mundo. Eu gostaria muito de agradecer, foi um programa maravilhoso, eu gostaria muito de agradecer ao Luiz, ao Newton, porque aprendi muito sobre metodologia, sobre o trabalho, parabenizar o Newton pelo trabalho que a empresa faz, que atende o tripé da sustentabilidade, que é o social, o econômico, o ambiental, é isso que é desenvolvimento sustentável. A educação, nós temos uma política nacional de educação ambiental. O Brasil tem uma política nacional de educação ambiental, Sérgio. Nós temos uma política nacional de resíduos sólidos, temos um marco regulatório do saneamento básico, temos política nacional do meio ambiente. Quer dizer, o que não falta, na realidade, são mais de 30 mil legislações ambientais nesse país. Eu penso que o que não falta é lei, né? Lei é o que mais tem. O que de fato acontece é um sistema jurídico que não se conversa. O executivo que não conversa com o legislativo, que não conversa com o judiciário, que não conversa com o Ministério Público e a sociedade civil que não tem a construção educacional para trabalhar essa temática, acaba sofrendo e acaba sendo vítima desse um joguete do destino, digamos assim, acaba sendo vítima de várias versões de histórias que muitas vezes não condizem com o que se trabalha no dia a dia. Então, a educação ela é muito importante e, de fato, ela tem que vir da base. Não só a questão de mostrar como que funciona o descarte do lixo, mas que elas tenham, desde cedo, a noção de que elas precisam estar presentes em todos os processos decisórios, inclusive votando em quem vai criar essas leis. Estamos com as eleições municipais chegando e eu sempre falo... Esse é o painel de governança local, né, que fala disso. Justamente, eu sou professora universitária e falo para meus alunos, falo, gente, vocês têm que entender como que funciona o processo, não é simplesmente jogar fora o voto, votar no amigo porque um amigo indicou. Entenda como funciona o processo, porque a partir desse momento, quando houver educação de base e que as pessoas entendam onde elas estão inseridas em tudo isso, com certeza elas vão entender que o tipo de processo eleito pelo município não é o melhor processo que vai respeitar os cofres públicos, ou talvez vai se gastar mais, ou talvez não, esse processo eleito pelo município é o mais adequado. Então, talvez são as minhas palavras finais e agradecer mais uma vez pelo convite e a todos que assistem ao programa. Muito bom. Com tudo isso que foi falado agora, eu quero complementar dizendo que, apesar de nós termos os planos nacionais, as diretrizes nacionais, é fundamental que a gente tenha mobilização local, conscientização local. E a gente tem, inclusive, dentro da nossa plataforma, apresentado as ideias de que as escolas sejam um verdadeiro centro de cidadania. E a educação ambiental é fundamental, até pegando o carona no que propôs o Newton, né, de que existam microcomunidades, microestruturas que possam atuar atendendo essas necessidades. Acho que as escolas, como centro de cidadania, seriam fundamentais para atender o que foi colocado pelos nossos convidados. Então, eu quero agora me despedir, agradecendo a advogada Maria Cristina Gontijo, que é advogada, auditora ambiental de Portos, mestre em Direito Ambiental pela Universidade Católica de Santos, professor da Universidade de Santa Cecília, do CENEP, o Centro de Excelência Portuária,
É também autora de artigos e capítulos de livros nas áreas de Direito Ambiental, Marítimo e Portuário. Agradecer também a Luiz Antucci, engenheiro industrial mecânico, gestor ambiental pela Unifesp, fiscal de meio ambiente da Prefeitura de São Vicente, conselheiro do CONDEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente, pelo CONDEFASF, secretário executivo do Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privadas de São Vicente e presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Vicente, além de representante no Comitê de Bacias Hidrográficas da Baixada Santista. Perdeu até o fôlego aqui, né, Luiz? Obrigado pela participação. E do empresário Newton Wagner Vasconcelos, diretor do Grupo GMV, empresa com atuação nos segmentos de gerenciamento de resíduos, coleta, descaracterização, compostagem, recuperação energética, blend, recuperação de polímeros e inservíveis, educação ambiental e desenvolvimento de estudos de recuperação. E a você que nos acompanhou em mais um debate do Protagonismo Regional, obrigado pela sua audiência, curta os nossos canais, divulguem esse programa e até a próxima semana. Protagonismo Cidadão. Apoio Clínica Multimagem. Excelência em diagnósticos na Baixada Santista. Pessoalmente, ou vou até Campinas, você vem aqui. A Clínica Multimagem é referência em diagnóstico por imagem, oferecendo equipamentos de ponta. O PET Scan é o exame realizado neste moderno equipamento, o único na Baixada. Ressonância magnética, tomografia computadorizada. Esses são alguns dos exames realizados pela Multimagem. Multimagem, Rua Júlio Conceição 296, Vila Matias, em Santos. Telefone 3202-1250.